aqui na Espinharas FM. Programa Polêmica. Olha aí, são 5h22, 5h22. A gente já estava aqui adiantando já a conversa com o secretário de Agricultura do município de Patos, está aqui conosco, atendeu o convite diante de demandas da própria pasta Willam Lucena, inclusive conhecido como Willam da Farmácia, né? Está aqui, é vereador licenciado e assumiu como secretário de Agricultura do município de Patos a convite do prefeito Nabor Vanderlei. Willam, seja bem-vindo, muito obrigado por ter atendido o nosso convite para vir aqui fazer alguns esclarecimentos sobre demandas da própria pasta da Agricultura. Josvan, boa tarde a todos que nos ouvem, a toda a Patos e Zona Rural, boa tarde aqui aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e muito obrigado por mais uma vez, Josvan, o espaço cedido para a gente esclarecer, né, e deixar ciente do que a Secretaria de Agricultura tem feito e o que vai fazer diante da situação em questão, né? É uma situação que a gente vive, eu digo, não hoje, mas em várias associações, em várias reuniões de associações, eu sempre disse, a minha preocupação é quando chegar o período crítico, minha preocupação é quando a gente tiver lá para buscar algo e a gente não ter, né? Então, esse trabalho que a gente tem feito, né, pedindo a conscientização, a gente pretende colher frutos agora, né? Então, a gente vai deixar claro aqui diante de fatos, né, de reivindicações, são reivindicações, é direito do cidadão, do agricultor, do homem do campo, né? E a prefeitura, né, em nome aqui da Secretaria de Agricultura, está ciente e é ciente disso, né? O secretário de Agricultura, né, é ciente do que é preciso ser feito, está sendo feito e a situação que estamos. Olha, nós recebemos informações que houve uma questão de, eu diria assim, de desmantelo da própria secretaria. Diz que a secretaria não fez manutenção dos carros-pipa, foi virando um acúmulo. Quando você assumiu essa secretaria, quem havia feito a solicitação de água foi zerado também, e quando foi começar a fazer essa questão dos carros, nova solicitação de água, encontraram os carros-pipas todos quebrados. O que é verdade, o que é boato, como é que está isso? Pronto, Josvan, vamos começar lá do início. Eu assumi a secretaria no dia 7 de janeiro, né, a convite do prefeito Nabor. Eu cheguei na secretaria dia 7 de janeiro. E o que é que eu vi na secretaria? O que é que eu herdei na secretaria dia 7 de janeiro? 2 retroescavadeiras quebradas, caçambas quebrada, patrol quebrada, pá carregadeira quebrada, né, 3 tratores, um pipa quebrado, um pipa com os pneus lisos e um em pleno funcionamento, que é um pipa Iveco, que é o mais novo da frota da secretaria, né? Isso foi o que eu herdei. E o que é que eu herdei junto com isso? Em novembro, aliás, em dia 7, quando tomei situação, que já tinha dado algumas chuvas, né, do pedido de água, mesmo no período chuvoso, pedindo água, né, tinha iniciado ali, eu vi que a questão da secretaria em si, né, que era para ser direcionado e que era digamos assim, teria que ter uma atenção maior, era a água. A questão da distribuição de água. Quando eu cheguei lá, né, tinha de novembro e dezembro, tinha mais de 150 pedidos de água. Não sou eu que estou dizendo, são dados da secretaria, né? Os pipeiros que colocavam são cientes disso. É a lista que eles me tinham, né? E numa situação, eu acho que foi você que me passou na época, né, que levou a denúncia até mim, foi a questão da distribuição de água de uma pessoa numa determinada localidade. E quando eu procurei nessa lista, esse nome não estava. Eu disse, ora, por que esse nome não está, né? E essa pessoa não veio até a secretaria para reivindicar esse direito dela e foi na rádio. Eu vi que chegava os pedidos na secretaria por recado, por fulaninho, por beltraninho, pelos pipeiros em si. Enfim, o que é que eu fiz para organizar isso? Comprei um celular, deixei lá na secretaria um celular exclusivo para os serviços da secretaria,
né, de pedidos de água, de animais soltos na rua, de corte de terra, de barreira, enfim, para denúncia, para elogio. Um celular que fosse para atender o pessoal da zona rural, com os serviços da secretaria. E eu comecei a organizar isso, criei um protocolo. William, por que você criou esse protocolo? Porque eu queria otimizar e economizar com isso. E claro, levar um serviço de qualidade àqueles que estão lá na ponta. E criei esse protocolo. A pessoa liga, entra em contato com o atendente anota esse pedido, diz quem pediu, a data que pediu, o sítio que pediu, quem pediu e para quem pediu. É a data e hora. E quem vai entregar vai dizer a quantidade que entregou, a hora que entregou e quem recebeu assinar. Por que isso? Porque é isso que o Exército faz. E o Exército faz isso muito bem. E funciona. Agora, a gente implementar uma coisa nova para algo que não era do hábito, não é fácil. Não é fácil. Mas funciona. E é o caminho. E a gente continua com isso. Para vocês terem noção, né, comparado ao ano passado, todos os meses, teve meses que a gente entregou 200% mais água do que o mês referido do ano passado. 15%, 20%, 30%, 40%, 60%. Ou seja, a gente otimizou a entrega de água. William, como é que tu fez isso? Eu cortei certas entregas. Eu fechei algumas portas. Por que isso? Porque o Exército não entrega água a todo mundo. Porque não tem. Se o Exército disponibilizar 60 pipas para Patos e for para entregar água de todo jeito, não funciona. Não dá, na verdade. E a gente prioriza o homem do campo. O homem do campo. Faz alguns dias que eu direcionei uma equipe para rodar a zona rural. Para a gente fazer o raio-x da zona rural. Porque eu quero saber quantas pessoas moram naquela casa, qual o tipo de água que ela consome, né? Aliás, como é que eu posso dizer? De captação de água. Se ela tem alguma, se é poço, se é açude. Porque a gente precisa ter esse raio-x que a gente não tinha na secretaria. E eu estou criando esse banco de dados na secretaria para a gente melhorar o fluxo. William, tu foi inventar isso logo num ano de seca? Não, é preciso que a gente tenha. Porque acredite, o período crítico não chegou. Vai vir setembro, outubro, novembro, dezembro. Se o ano passado, que deu uma chuva em algumas localidades em dezembro, e eu ainda cheguei no dia 7 de janeiro com mais de 150 pedidos de água de novembro e dezembro, imagina no ano seco. Então a gente, para criar uma estratégia, uma política pública, a gente não pode esperar um dia certo. A gente criou esse banco de dados pensando em melhorar e a gente está melhorando. William, por que tanta gente está ligando para a rádio? Ora, vamos para os pontos agora que fazem com que essas pessoas liguem. Porque eu já disse aqui que, comparado ao ano passado, a gente está entregando mais água. Porque aumentou esse consumo. Olha, se a gente pegar determinadas áreas da zona rural de Patos, teve áreas que tiveram uma diminuição de 300 milímetros. Outras 200, outras 180. Então teve pessoas, né, que não conseguiram encher uma cisterna. E essas pessoas, antes, não tinham essa dificuldade com água. E esse ano elas terão. Por exemplo, na trincheira, aliás, me desculpa, no Mucambo, tem um açude que supre a necessidade daquela comunidade. E uma parte de trincheira 1, por gravidade. Trincheira 1 já sofre essa falta, que o ano passado não sofreu. Porque não choveu. Repito, Mucambo tem um açude bom, que supre as necessidades do pessoal que mora em seu entorno, de trincheira 1. No entanto, essas comunidades já sofrem com a falta de água, porque esse manancial está quase seco. Então é um ano difícil. Levado a isso, tem mais o que, William? Olha, eu vi reportagens outro dia, eu quero tocar primeiramente, Josão, pelo ponto que eu vi que uma pessoa disse, ele é arrogante, eu vou na secretaria, ele disse que eu não posso fazer nada. Gente, pelo amor de Deus, não diga isso.
atendo todo mundo bem. Quando eu cheguei na secretaria, foi a primeira coisa que eu disse que eu não admitia. Era que um funcionário destratasse o outro ou um usuário de serviço. Jamais faria isso. E jamais usaria essas palavras para justificar a necessidade de um serviço. Jamais. Ô, William, e a questão dos carros-pipa? Como é que tá? O Patos tem 3 carros-pipa, estão quebrados. Pronto, a gente vai tocar nesse ponto agora. Teve dias, eu vou tocar logo numa parte aqui. O município, para economizar, né, para ter um cuidado maior com o bem público, com o dinheiro do município, ela deixou de ser atendida pela Quifrotas, que era uma empresa que gerenciava o conserto de peças. Sim. E passou a fazer uma licitação direta. Para que isso? Para economizar. O serviço estava muito lento, demorava e ficava direto. Em vez de eu contratar Vanessa, para Vanessa lhe contratar, agora estou lhe contratando. De forma direta. Para a gente economizar, porque a empresa gerava um custo muito alto, né? E a gestão acabou optando por isso, e pegou no período de transição desse serviço. A semana que os pipas quebraram foi a semana de transição de empresa. Então a gente teve esse atraso na manutenção, né? Quando se fala de manutenção que não deixa, não. Esses carros fazem manutenção. Eu tive coragem de parar carro-pipa para cuidar de freio, para cuidar de embreagem. Eu tive coragem de fazer isso. Por quê? Porque o período crítico não chegou. E quando o período crítico chegar, se eu não tiver esses carros andando, tu já imaginou? Setembro, outubro, né? Então é preciso ter coragem, né? Primeiro, para ver a necessidade, para ver esse serviço que precisa ser melhorado. Por isso que a gestão trocou de empresa, para realmente acelerar essa questão de manutenção em peças, não só para a agricultura, mas para todas as secretarias da gestão, né, da prefeitura, todas. Outro ponto é a questão da distribuição de água. Ora, a Cagepa também tem dificuldade. A Cagepa passou 3 dias sem nos entregar água por causa de falhas na captação, problemas na captação. Depois entregou 2 dias, depois parou mais 3. Também com problemas na captação. Hoje, por exemplo, a gente pegou um pipa d'água. Né? Então, são problemas que se juntaram, que deram isso. Agora, a parte boa disso, Josivan, a gente já tem um raio-x da zona rural, uma boa parte da zona rural, a gente já tem um raio-x, a gente já sabe determinadas áreas, né, que o pessoal não mora, ou que vai só passar o final de semana, que o pessoal tem X pessoas. Por que, William, você se preocupa tanto com X pessoas? Porque o Exército, ele faz um serviço muito bem. Ele vai lá, deixa um pipa e diz, só volta aqui a 60 dias. E aquela água daquela pessoa, ela não liga para a prefeitura. Porque que 60 dias chega. Mas ela chega com 60 dias ou mais. Então essas pessoas que são atendidas pelo o Exército, elas já são sábias, né, da questão de como é a doutrina do Exército. Economia, tudo. A gente precisa economizar, Josvan, independente de uma seca ou não. Se a gente tivesse o hábito de economizar, de ter um cuidado maior, quando a gente chegasse, se deparasse com um problema da situação como é hoje, a gente não sofreria tanto, né? Mas qual o papel da prefeitura? A gente entregar água a quem é do campo, a quem é da zona rural, ao agricultor, né? Eu quero dizer a todos que nos ouvem agora que a secretaria é ciente disso. Eu só estou passando publicamente aqui, dizendo as situações, porque elas se encontraram, né? Da questão da mudança de empresa, na semana de quebrar, né? Na outra semana a Cagepa não entregou. E eu digo a vocês, sem sombra de dúvida, todos os pedidos que eu tenho pendentes lá na secretaria é menor do que eu encontrei no dia 7 de janeiro. Eu vou repetir. Os pedidos pendentes na minha secretaria é menor
do que as que eu peguei no dia 7 de janeiro. Mas, William, por que agora? Porque lá no dia 7 de janeiro, novembro, já tinha dado uma chuvinha. Então todo mundo tem expectativa. Ainda tem água nos mananciais, né? Agora não tem. Agora está seco. Os mananciais estão secando. Então, por isso, né? Essas reivindicações em redes sociais, nos telejornais, né? A gente está aqui esclarecendo e dizendo que, se Deus quiser, Nossa Senhora, né? Eu passei o dia hoje correndo de uma oficina para outra, né? Junto com o setor da gerência de transporte, buscando a melhoria do conserto desses pipas, né? Amanhã sai um, possivelmente depois de amanhã sai o outro. Eu só espero que a CAGEP esteja cedendo, né, esse serviço de distribuição de água. Porque se tiver, eu digo a você sem sombra de dúvida, meu amigo, numa semana e meia, uma semana e meia, a gente zera os pedidos. Resolve isso. Porque qual a minha visão, né, e qual a minha política desde que eu entrei na secretaria? Meu desejo é que todos os pedidos da semana eu zero na semana. Todos. Agora, qual a dificuldade disso? É o carro que quebra e a CAGEP que não distribui água. Isso vai acontecer? Vai. Isso vai acontecer. Aí é onde que entra a outra parte importante, não menos importante, ou talvez a mais importante. A conscientização do consumo racional da água. William, teve um problema, além desse consumo racional que a gente tem falado aqui, nós também recebemos a questão do próprio matador municipal, e a informação que nós temos, inclusive eu tentei contato com o Ivonaldo, é que diante dessa dificuldade toda que tem de contato, de resolver a questão da limpeza lá, ele acabou pedindo demissão porque um carro-pipa que estava lá só colocava água até 4:30 da tarde, 5 horas, porque daí não tinha farol. Essa questão do matadouro público também já foi resolvida? Olha, Josivan, eu monitoro o matadouro. Sexta-feira, né? Teve a ausência aliás, após os términos dos trabalhos de sexta-feira, de Ronaldo, eu fui lá no sábado, né? Ver tudo de perto. Fui lá na segunda-feira ver tudo de perto, esclarecer tudo. E eu digo a você, sexta-feira eu não recebi um pedido do matadouro para entrega de água. Sexta-feira, a Secretaria da Agricultura deu uma base lá de 6 ou foi 7 carros-pipa. 7 carros-pipa. Num dia? Num dia. Porque na sexta-feira é o dia da maior matança, são mais de 100 bois, esse tipo de coisa, né? Então, consome muita água. E a gente não recebeu um pedido para mais um carro. Sei. Foi essa a falha. A gente não recebeu um pedido para mais um carro. Isso eu disse sábado, disse segunda-feira ao pessoal do matadouro. Não recebi. O matadouro, né, consome água porque é necessário fazer os serviços. E a secretaria está acordada com isso. Ela não é falha, ela não é cega. Ela está atenta a isso. Ela está atenta. Não faltou água no matadouro e nem deixarei faltar nenhuma vez. Nenhuma. Não faltou e nem deixarei faltar. Certo. É bom que seja esclarecido, porque a gente ficou tentando contato com o Ivonaldo e não conseguiu, e recebemos a informação que ele acabou disponibilizando o carro. Então deve ter sido por outro motivo e não esse, né? Ele deve ter os seus motivos também. Agora, William, veja, a cidade de Patos, independentemente dos carros-pipa da Prefeitura Municipal de Patos, tem uma disposição grande de carros-pipa. Eu posso até citar o Carlos aqui, que mora aqui por trás do Colégio Cristo Rei. Existe aquele poço que tem uma vazão boa, o poço ali que era do antigo presídio regional e agora virou o poço da Unifip, para suprir essa demanda, pelo menos, de água dos animais. Qual a grande demanda mesmo? O que é que está acontecendo? Eu sei que você disse aí que tem que ter, quem recebe um carro-pipa hoje tem que ter tantos dias para receber outro, não pode simplesmente receber água e ficar regando plantas sem ter o uso racional da água. Então, resultado, você disse que daqui a um dia, 2 dias, já tem uma demanda do carro-pipa, talvez a semana que vem consiga suprir uma demanda antes da gente ter um colapso maior. Quem está me ouvindo nesse exato momento, o pessoal da Trincheira, do Mucambo, Trincheiras 2, o Pilõezinhos, o pessoal que está na escuta do programa. Então, o secretário está dizendo aqui que para a semana
dependendo dessa demanda de carro-pipa, vai estar resolvida alguma, mas você vai ficar de olho para que de fato o uso seja racional, é isso? Isso, né? A gente tem que fazer isso, né? Não é à toa que eu coloquei uma turma para rodar a zona rural, para a gente fazer o raio-x da zona rural. Qual um ponto, né, que eu vejo, isso é um dos motivos também da gente colocar essa turma para fazer esse levantamento, esse raio-x na zona rural, foi a quantidade de pipas, né? Foi a quantidade de casas atendidas pelo Exército. Sim, Né? certo. Eu acho que Patos, eu não tenho o número certo, né, mas não chega a 100 cisternas abastecidas pelo Exército na cidade de Patos. Eu acho pouco para um serviço tão grande, um serviço federal. É porque a zona rural de Patos é uma zona rural pequena, relativamente pequena. Mas são muitas cisternas, só para você ter noção. Estão terminando a entrega de mais 104 cisternas. Certo, Estão terminando a entrega de mais 104 cisternas. Então são mais 104 cisternas que passarão a pedir água. Né? São mais 104 cisternas que passaram a pedir água. Então, o que é que eu disse aos técnicos da secretaria? A gente precisa rodar e precisa cadastrar mais gente na Operação Pipa. Para que isso? Para a gente desafogar um pouco o município para aumentar o leque de atendimento. Né? Porque essa questão da água do meu é importantíssima. O seu rebanho. Eu quero tocar no assunto importante, você já puxou essa questão da água dos animais. Né? O governo do estado publicou, né, um programa de distribuição de farelo de soja, que inclusive tem uma parceria com a Secretaria de Agricultura do município de Patos, né, aqui para a cidade de Patos, onde a gente vai participar aí dando um ambiente, dando profissionais, né, para a gente atender a distribuição, né, participar dessa distribuição de soja. Pensando nisso, né, não tão menos importante como a água, mas também um alimento, a Secretaria de Agricultura, ela desde lá de janeiro, ela vem preocupado, né, com esse serviço de silagem que o município já tinha. Só que a gente passou a dar, através do governo do estado, sementes, assistência técnica, aração, enfim, a máquina para fazer a silagem. A gente está preparado, eu converso sempre, né, com os técnicos. A gente está preparado, o sertão está preparado para uma seca? Não está. A gente só planta capim. Né? A gente só planta capim. E eu já disse em algumas reuniões, já falei com o pessoal da secretaria que meu desejo é de implementar na cidade de Patos dois ambientes que a gente possa produzir a palma, para que a gente possa distribuir essa palma. A gente realmente fazer um banco de palma, 2 bancos, para a gente incentivar isso, porque essa não foi a última seca, nem a primeira. Então a gente tem que estar aí juntando políticas públicas para a gente melhorar esse dia futuro que a gente vai ter. A gente está conversando aqui com o secretário de Agricultura do município de Patos, o William Lucena, que veio esclarecer justamente essa demanda que está existindo, muitas reclamações sobre demora na entrega d'água de carro-pipa na região aqui da cidade de Patos. A Jeane Venâncio, que é líder comunitária do Sítio Trincheira, está dizendo aqui que a Trincheira 2 que tem acesso ao açude, ou seja, a Trincheira 1 não tem acesso ao açude. Então 2, desculpa, Jeane. Trincheira 2, ela está aqui. Sebastiana Alves, que é lá da comunidade, eu acho que ela é da... Isso. Está revoltadíssima aqui com a situação, mandou aqui um monte de mensagens, né? Inclusive diz que revoltada e quer saber quando é que essa situação vai ser normalizada. Pronto. E como vai ser resolvido. William, o nosso tempo aqui é curto e voa rápido aqui o programa, a gente tem pouco tempo, mas as coisas estão se esclarecendo. Quando é que essa situação dos carros-pipa vão estar de fato assim na sua ótica resolvida? Eu sei que você falou que agora está um processo mais direto, evitando aquela burocracia que tem das empresas que forneciam peça. E se há possibilidade também, diante do deputado Hugo Mota, ver a emenda para a compra de carro-pipa aqui para a cidade de Patos. Isso, como eu já disse antes, né, a previsão que até quinta. Olha aí, até quinta. Um amanhã e o outro, amanhã é quarta, e o outro, a previsão na quinta-feira, né, de estarem prontos. O início do mês, né, já tem carro-pipa sendo licitado, né? Essa questão de Hugo Mota, a gente já tem aperreado, né, o deputado atrás de uma emenda direcionada para a compra de carro-pipa,
E eu quero tocar num assunto importante, né, aqui ligado a Sebastiana e a Giane. Na Associação de Sebastiana tem uma coisa muito importante lá, que é uma organização na distribuição de água dentro da comunidade. Eles têm um poço, que desse poço, todos, ou quase todos, ou umas 10 casas, eles têm água encanada. A associação se reuniu, se organizou e encanou água para todas essas casas. Isso é importante? É importantíssimo. Eu tenho associações, tenho comunidades que tem um poço no meio de 25 casas e a gente não consegue encanar, porque eles não se unem para encanar essa água, né? Eu já disse isso em reuniões lá em Sebastiano, lá em Osório, ao qual é o presidente, parabenizando, já levei essa ideia para outras comunidades. A gente tem comunidades aqui pertinho, Josivan, que tem um poço no centro, eles não utilizam, um poço com uma vazão de 3.000 litros. Não utilizam, né? E já tem comunidades que se agarram, que se unem. Então, o que é que eu peço, né? Eu já disse isso outras vezes, que a gente tenha um cuidado maior, que se organize, que pegue um na mão do outro. Eu falava outro dia com uma pessoa que ganhou uma cisterna, eu disse, como é que você sobrevivia antes da cisterna? Eu pegava na minha vizinha. Então a vizinha, ainda bem que a vizinha cedia água a ela. Ela passou 4 anos atrás de uma cisterna. E ela passou 4 anos pegando com a vizinha. Então, que a gente se una, porque não é um momento fácil. Eu falava ainda há pouco, né, com técnicos da Cagepa, no qual pedia, né, a coparticipação deles para ver se eu captava água lá em Santa Gertrudes para atender a área de Santa Gertrudes. Né? Então, saí feliz de lá, né, porque a gente já ficou certo a gente já está estreitando essa questão, né, de logo começar a pegar água lá em Santa Gertrudes para atender as comunidades lá em Santa Gertrudes. Né? A gente vindo ali de lá, de Barrocas, de Lages até aqui pertinho da Conab. Para resolver logo, né, essa questão. Porque a gente já fica com leque. Porque, acreditem, vai ter rodízio de água, vai ter racionamento. Então a gente se cuide, né? Esses 2 dias, né, ontem e hoje, o pipa não fez tanta falta, porque infelizmente, a gente não teve água para pegar. Não teve. Então, é uma preocupação minha, não é de agora, né? Faz um bom tempo que eu venho preocupado com isso, porque eu disse, setembro vai chegar, outubro vai chegar, novembro vai chegar e dezembro vai chegar. Então, é um período realmente crítico, mas que a secretaria está atenta, a secretaria está de olhos abertos, né? E esse desencontro, para que chegue nessa situação, foi realmente um encontro de circunstâncias que levaram a isso, que foi a mudança da empresa que presta o serviço, né? Que foi a Cagepa, que não entregou água em determinado tempo, enfim, né? A gente sabe do problema e a gente tem que procurar soluções para isso. Muito bem, William. O tempo aqui é curto e tem muita gente que escutando o programa. Infelizmente, a gente não vai poder colocar o pessoal que está aqui querendo interagir conosco, mas o secretário está aqui se comprometendo. Em caso o pipa vá sendo resolvido gradativamente, até quinta-feira o secretário disse que estarão resolvidos, vai atendendo as demandas que estão aí nas comunidades. William, deixa o microfone aberto aí para sua consideração final. Agradeço por ter atendido o nosso convite para vir aqui no Polêmica. Josvan, eu que agradeço mais uma vez esse espaço, né? Estou à disposição do homem do campo, né? Tenha certeza que não está sozinho, que estou pegado na sua mão, né? E que estou ciente dessas situações e a gente vai buscar melhorias para isso. A gente vai buscar, eu digo que minha passagem ali, na verdade é uma passagem, né? É uma passagem e eu dou meu melhor porque é isso que a gente merece como cidadão. Muito bem, quero agradecer, inclusive mandar um abraço aqui para o Renile Helk, que diz, quero parabenizar aqui o secretário por ter ido ao programa tirar essas dúvidas aqui da população. Renile está ouvindo o nosso programa e também mandar um abraço para todos que estão aqui nesse exato momento na zona rural nos ouvindo. Agradecer ao secretário de Agricultura do município de Patos que veio aqui tirar essas dúvidas.